Olá, eu sou Milena, professora do Instituto Federal de Santa Catarina. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre sistema hidráulico preventivo conforme a Instrução Normativa 07 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A água é um agente extintor bastante eficiente. Ela pode ser adotada por meio de alguns sistemas de prevenção contra incêndio, como sistemas de hidrante mangotinho, sistema de chuveiros automáticos e ainda chuveiro de água nebulizada. Aqui nesse vídeo eu vou abordar mais precisamente apenas os sistemas de hidrantes e mangotinhos, que aqui em Santa Catarina são normatizados pela Instrução Normativa de número 07 do Corpo de Bombeiros Militar. Este é um sistema fixo de combate a incêndio que funciona sob comando e libera água sobre foco do incêndio em vazão compatível ao risco que o local pretende proteger, de forma então a extinguir esse incêndio ou ainda controlar apenas uma etapa inicial. O sistema de hidrantes e mangotinhos possibilita o início do combate ao incêndio pelos usuários da própria edificação antes do Corpo de Bombeiros chegar, além de facilitar os serviços do Corpo de Bombeiros com relação ao recargue de água, especialmente nas edificações mais altas. O sistema de hidrantes e mangotinhos nas edificações, eles são diferentes dos hidrantes urbanos, né? Principalmente com relação ao seu abastecimento, que nas edificações é abastecido pelo sistema das instalações hidrossanitárias da própria edificação e nos hidrantes urbanos é abastecido pela rede pública de água. Para um melhor desempenho desse sistema, é fundamental que os usuários do edifício estejam familiarizados, né, em utilizar o sistema, estejam confiantes e também motivados a utilizar o sistema de hidrantes caso haja algum sinistro na edificação. Como eu já falei anteriormente, aqui em Santa Catarina, o sistema hidráulico preventivo, ele é normatizado pela Instrução Normativa de número 07 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Essa instrução normativa, ela foi editada em 1º de agosto de 2017 e alterada pela nota técnica número 50 de 2020. Para a gente ter uma leitura mais simples dessa instrução normativa, é necessário, inicialmente, a gente entender a diferença entre hidrantes e mangotinhos. O hidrante, de acordo com a Instrução Normativa 04, que vai abordar toda a terminologia dos sistemas de prevenção contra incêndio, é o ponto de tomada de água onde há uma ou mais duas saídas contendo válvula globo angular com seus respectivos adaptadores, mangueiras de incêndio, esguichos e demais acessórios de combate ao incêndio. Reparem aqui na imagem, né, um hidrante dentro de um abrigo. A principal característica do hidrante é que ele é composto por essa mangueira flexível, né, que fica enrolada dentro do abrigo. A utilização do hidrante, ela só pode acontecer depois que eu desenrolar toda a mangueira para poder abrir, então, a válvula e utilizar esse sistema. O mangotinho é um sistema constituído de tomadas de incêndio com saída de água contendo válvula de abertura rápida, permanentemente acoplada a uma mangueira semirrígida com um esguicho regulável conectado à sua extremidade. Reparem aqui na imagem que o mangotinho, né? Então, ele tem uma mangueira mais rígida, ele está enrolado em um carretel. Essa mangueira, ela já pode ser aberta sem que eu tenha que esticar toda a mangueira para poder abrir esse esguicho. Então, né, esse é um sistema de mais fácil utilização, ele funciona de uma maneira muito mais simples, porque eu não vou precisar desenrolar toda a mangueira para poder acionar esse sistema. A Instrução Normativa número 01, Procedimentos Administrativos, Sistemas e Medidas de Segurança contra Incêndio, parte 2, vai trazer para a gente em que edificações que nós devemos utilizar o sistema hidráulico preventivo. Eu queria relembrar aqui, né, que na tabela 1 da IN 01, parte 2, nós temos a classificação das ocupações. Eu destaquei aqui para a gente as edificações do grupo A, que são de ocupação residencial, e ainda destaco para nós, então, a divisão A2, que são os edifícios multifamiliares verticais, os edifícios, no caso de apartamento em geral, que são esses que a gente vai acabar
enfocando mais nas nossas aulas. O anexo C da IN 01 vai trazer para a gente essa tabela 2, em que a gente pode verificar que os imóveis do tipo A, D, E e G, que tenham área inferior a 750 metros quadrados ou altura inferior a 12, né, devem ter sistema hidráulico preventivo, desde que tenham mais do que 4 pavimentos. Os projetos desenvolvidos aqui no nosso curso, a gente vai ter edificações que têm área maior do que 750 metros quadrados, isso sendo a área total construída, né? Então, né, a gente vai ter que olhar a tabela 3 do anexo C da IN 01. Aqui nessa tabela, reparem bem na parte inferior, a gente vai ver que em todas as situações, né, com a área maior do que 750 ou altura maior que 12, nós teremos que fazer projeto, né, instalar um sistema hidráulico preventivo conforme as orientações da IN 07. Reforçando o que já foi trazido aqui pela IN 01, a IN 07 coloca para gente que ficam isentos dos sistemas hidráulicos preventivos os imóveis com carga de incêndio desprezível, os conjuntos de unidades residenciais unifamiliares geminadas, desde que a saída para cada uma das unidades seja diretamente para a área externa, ou ainda os blocos isolados que tenham área inferior a 750 metros quadrados. Aqui temos um destaque, né, que precisamos observar a IN 01, e a IN 01 traz como nota, né, a questão dos 4 pavimentos que devem ser observados. O artigo 3 da IN 07 vai trazer para a gente a questão da substituição, né, dos hidrantes por mangotinhos. Então, quando que devemos utilizar os mangotinhos em substituição aos hidrantes? Em edificações que têm carga de incêndio até 1.142 megajoules por metro quadrado e que tenham mais de 15 pavimentos, e nas edificações que tenham a carga de incêndio acima disso. Para as outras edificações, então, a instalação de mangotinhos é a critério do projetista. Se o projetista quiser, pode instalar um mangotinho, mas se não, pode deixar o sistema de hidrantes. A IN 07 traz como referência de normas, né, a NBR 13.714, Sistema de Hidrantes e Mangotinhos de Combate ao Incêndio, NBR 11.861, Mangueiras de Incêndio, Requisitos e Métodos de Ensaio, NBR 14.870, Esguicho de Jato Regulável para Combate ao Incêndio, NBR 12.779, Mangueiras de Incêndio, Expensão, Manutenção e Cuidados, assim como NBR 13.434, que vai tratar da sinalização de segurança contra incêndio e pânico. As tubulações do sistema hidráulico preventivo, elas devem ser do tipo metálicas, com diâmetro mínimo de 65 milímetros, o que equivale a 2,5 polegadas. As tubulações, conexões e válvulas do sistema hidráulico preventivo, quando elas forem aparentes no projeto, elas devem ser pintadas na cor vermelha. Lembrando que para tubulações de cobre é admitido o diâmetro um pouco menor, de 50 milímetros ou 2 polegadas. É permitido utilizar materiais termoplásticos para os sistemas hidráulicos preventivos somente quando essa tubulação estiver enterrada a uma profundidade de pelo menos 60 centímetros, fora da projeção da planta da edificação, que proporcione proteção mecânica, né, ao fogo, e que exista um nicho com dimensões mínimas de 25 por 30 nos pontos de união entre os tubos termoplásticos e qualquer tubo metálico ou ainda conexão metálica. É importante, então, que esse nicho tenha uma tampa metálica pintada na cor vermelha para inspeção da conexão desses tubos de diferentes materiais. A tabela 1 da Instrução Normativa 07 traz para a gente um detalhamento sobre os tipos de mangueiras para hidrantes. Destaquei aqui apenas as mangueiras do tipo 1, que são destinadas aos edifícios de ocupação residencial. Essas mangueiras devem ter diâmetros de 40 milímetros, 1,5 polegadas, pressão de trabalho de 100 MCA e devem ser mangueiras flexíveis, de borracha e com reforço têxtil. É importante ressaltar aqui que a manutenção das mangueiras de incêndio ela é de responsabilidade do proprietário do imóvel. A tabela 2 da IN 07
vai abordar a questão das linhas de mangueiras para hidrante. Quando nós tivermos um comprimento máximo de linha de mangueira de até 25 metros, nós podemos ter um lance único de mangueiras, que pode ser de 15, de 20 ou de 25 metros. Se nós tivermos um comprimento máximo de linha de mangueira de 30 metros, nós teremos que utilizar 2 lances de mangueira, um de 15 e outro de 15. Essa regra vale para qualquer situação. Outras situações específicas são tratadas de forma mais detalhada aqui nessa tabela. As mangueiras, elas devem ser acondicionadas em zigue-zague ou aduchadas dentro de um abrigo, permitindo a sua utilização de forma mais rápida. Os desenhos aqui que eu trouxe para vocês, na primeira delas eu tenho a disposição em zigue-zague, né, que como o próprio nome já diz, a torneira faz esse desenho. E nós temos, né, aqui ao lado, o que seria o acondicionamento de forma aduchada, né? Então, reparem que o aduchado, eu tenho as duas pontas da mangueira externas a esse enrolado, certo? Reparem que no espiral, eu vou ter uma ponta para dentro e uma ponta para fora, e essa forma de guardar a mangueira, ela é incorreta. Quando a linha da mangueira for em lance único, a mangueira ela já deve estar conectada ao hidrante e ao esguicho. Quando a linha da mangueira for composta por 2 ou mais lances, a mangueira não deve estar conectada e não deve estar ligada nem ao hidrante e nem ao esguicho. As mangueiras de mangotinho, elas são um pouco diferentes, né? Elas são mangueiras semi-rígidas que terão um lance único. O diâmetro delas é de 25 milímetros ou 1 polegada e o comprimento máximo de 30 metros. Essa mangueira do mangotinho, ela deve ser acondicionada sempre enrolada num carretel tanto fixo quanto móvel, dentro do abrigo, permitindo a sua rápida utilização. Utilizei como referência bibliográfica para preparar essa aula o capítulo Sistema de Combates a Incêndio com Água, que faz parte do livro Segurança contra Incêndio no Brasil. Esse capítulo foi escrito pela Lucilene Oliveira, por Orestes Gonçalves e por Aderson Guimarães. Trouxe também, né, como referência a instrução normativa número 07, Sistema Hidráulico Preventivo, e também as instruções normativas de número 01, que trata dos procedimentos administrativos, e instrução normativa de número 04, que trata da terminologia contra incêndio. Eu em breve irei gravar outros vídeos que vão abordar outras questões referentes ao sistema hidráulico preventivo. Agradeço a atenção e até mais.